Vamos bater um papinho sério aqui sobre ah, meio que um alerta, meio que uma orientação, mas sobre casos de golpes em processos de recrutamento. Já ouviu falar? Já passou por um desse? Vamos lá que eu vou dar mais detalhes aí para vocês. Bora. Fala aí galera, tudo bem? Aqui é o Rafa Vulcani e pra gente bater um papo hoje sobre um assunto que infelizmente está crescendo muito. Tem vários relatos já aí na internet sobre esse tipo de golpe e eu, inclusive, caí num desse. Então, vou compartilhar a minha experiência pessoal, como é que isso aconteceu. Até porque é interessante a gente saber e entender como que alguns desses golpes, né, vou falar de golpes mais especificamente hoje em processos de recrutamento, como esses cretinos se usam de pessoas que estão procurando emprego, procurando uma oportunidade, para conseguir sacar dinheiro, informação pessoal ou o que quer que o golpista esteja aí procurando. Mas existe um nível de sofisticação e até de engenharia social com relação a como que alguns desses golpes vêm acontecendo, vêm sendo arquitetados. E eu queria, a intenção, né, a motivação por trás desse episódio hoje é muito mais informar você aí que está escutando, para você também passar essa informação para frente, sobre entender como é que isso acontece, para caso chegar em você uma situação dessa, você conseguir detectar. E parece fácil, óbvio, mas eu vou te dizer que não é tão óbvio, não é tão fácil. E como evitar. Tem algumas ferramentas, algumas dicas aí legais de como evitar e se proteger desse tipo de golpe. Vamos lá. Recentemente saiu um artigo na Business Insider sobre esse tipo de golpe, porque vem aí numa crescente e cada vez mais, se você for na sua barra de busca lá do LinkedIn, por exemplo, e procurar sobre scams, a palavra em inglês, né, para esse tipo de golpe, você vai encontrar informação com um monte de história, um monte de post que está relatando as situações que aconteceram, marcando recrutadores, empresas falsas, empresas de headhunters falsas, etc., que vem aí com essa crescente desse tipo de golpe. E tem meio que um padrão em como que normalmente as pessoas são aproximadas por um recrutador que não é um recrutador de verdade. Mas, bom, voltando para esses casos que eu mencionei da Business Insider, só para deixar como exemplo, num deles, uma recém-graduada, ela estava procurando um emprego na empresa de tecnologia e, no fim das contas, ela arcou com uma perda de US$ 4.300. Como é que isso aconteceu? Então, baseado nas informações que tem do artigo, um recrutador procurou por essa moça, que a empresa tinha interesse nela, se apresentou como um headhunter, não como uma pessoa de RH da empresa. Essa moça ela verificou o perfil do recrutador no LinkedIn, a pessoa realmente existia, e daí partiu para os passos seguintes de recrutamento. Esse primeiro recrutador que a abordou disse que alguém da empresa iria entrar em contato na sequência, como se fosse um coordenador daquela vaga, daquele processo, para pegar mais informações com ela e fazer uma primeira triagem, que é muito comum em processos de recrutamento.
Ligou mais tarde, algumas horas depois, essa pessoa, fez algumas perguntas sobre como que ela lidava com gestão de conflitos, como que ela via a carreira dela nos próximos anos, perguntas bem padrão, assim, bem clássicas de processo de recrutamento, nada muito sofisticado. E alguns dias depois, rolou uma entrevista então com alguém que se dizia ser da empresa. A empresa também existia, era uma empresa real, e para ela esse processo parecia legítimo. Ela seguiu adiante, passou na entrevista e recebeu uma primeira notificação do que seria o RH da empresa, dizendo que ela teria que comprar um laptop com alguns softwares carregados já, que uma empresa X forneceria para ela para poder trabalhar. Aí, só por essa parte, você lê no artigo, parece meio suspeito. Fala assim, opa, tem alguma coisa aí. Eu tenho que comprar um laptop específico para essa empresa. Mas aí que entra toda a engenharia e a arquitetura desse tipo de golpe, nesse caso dela. Essa empresa fantasma, de fato, mandou um cheque na casa dela no valor de $4.300, um cheque pelo correio, né? Aqui nos Estados Unidos, se você está acostumado com o sistema financeiro aqui do país, é muito comum as pessoas mandarem cheque pelo correio. Eu não sei, em outros lugares também é tão comum assim, mas é muito comum. E a empresa realmente mandou um cheque para ela nesse valor. Ela recebeu uma notificação por e-mail que o cheque estava a caminho e recebeu o cheque na casa dela. Quando ela recebeu o cheque, ela automaticamente fez a compra do laptop que ela tinha sido orientada a comprar. Fez a compra online e recebeu a informação da empresa que receberia o computador em X dias. É aí que entra o golpe. Quando ela foi descontar esse cheque, o cheque, quando você faz o depósito de um cheque aqui nos bancos dos Estados Unidos, ele processa por alguns dias, 2, 3 dias, depende da transação. Normalmente aí uns 2, 3 dias. E logo cai na conta. Alguns cheques, né, de instituições financeiras mais conhecidas, mais tradicionais, caem no mesmo dia, às vezes no fim do dia. Depende muito da hora da transação e do dia que você faz. E então, ela, depois de 3 dias, ela recebeu a informação do banco que aquele cheque estava sendo retornado, não tinha fundo, não tinha como ser depositado, mas ela já tinha pago pelo computador, que claro que nunca chegou, e a empresa que capta esse dinheiro do golpe dela não é a empresa de recrutamento ou a empresa fictícia, é essa empresa desse laptop que ela comprou. Então ela descobriu que era um golpe, entendeu que era um golpe, foi até o LinkedIn, encontrou mais algumas pessoas que estavam passando pela mesma situação e informou a empresa que ela tinha caído nesse golpe e que aquilo estava acontecendo para o RH da empresa poder tomar algumas providências. Mas aí já era tarde, o dinheiro era perdido, não tem o que ser feito e ficou por isso mesmo. Num outro caso um pouco mais extremo, mas com abordagem similar, uma outra profissional, já experiente, com 56 anos, tinha essa moça, ela caiu num golpe similar com relação a processos de recrutamento, treinamentos e infraestrutura para o home office dela e teve quase $15.000 de prejuízo. Isso vai muito da criatividade, né, dessa engenharia que é colocada em prol desse tipo de golpe, de como que você aborda a pessoa e como que você consegue convencer essa pessoa de que aquilo é um processo legítimo, então ela faz os depósitos, os dinheiros, passa a informação, sem se preocupar que aquilo pode ser uma fraude. Eu vou contar um caso que aconteceu comigo, que eu posso compartilhar um pouco mais de detalhes, mas uns 2 anos atrás, eu entrei também num processo seletivo. Eu fui contatada por um recrutador de uma empresa grande, conhecida. Eu não vou só dar o nome aqui para não expor a empresa também, porque a empresa não tem absolutamente nada a ver com isso. Mas vou dar um exemplo genérico, né? Como se alguém da Microsoft ou da Dell ou da Lenovo me ligasse dizendo que tem uma posição numa empresa dessa, a nível global. E o recrutador me ligou se eu tinha interesse, se eu queria ouvir mais. Eu falei, claro, adoraria ouvir mais. Pedi um e-mail, passei um e-mail pelo telefone. A pessoa então me mandou uma descrição do cargo. A descrição do cargo parecia, numa primeira olhada, bastante genérica. Não era um arquivo em Word, PDF, nada do tipo, nem um link para um site. Era só uma descrição no corpo do e-mail mesmo. Mas uma descrição que fazia sentido e se encaixava com o que uma vaga nesse tipo de empresa pediria.
disse que tinha interesse. E aí, muito similar com o que aconteceu com essa moça que eu comentei no começo, que teve que comprar um laptop, eu fui informado também que um recrutador, ou um coordenador, ou alguém de um cargo mais alto naquela empresa de recrutamento ia me contatar para fazer uma primeira triagem. Algumas horas depois, me ligaram, fui contatado, passei por uma triagem de meia hora, respondi perguntas assim bem genéricas com relação a processos de recrutamento. E disse que as minhas informações seriam passadas para a empresa e se eles quisessem conversar comigo, iam me contatar de volta e em alguns dias marcar a próxima entrevista. E comentou que essa vaga exigia um treinamento específico que eu não tinha. Então, por exemplo, vou pegar um treinamento aí de Six Sigma. Então, eu tinha que ter uma certificação Black Belt. E eu não tinha. Mas que eles estavam dispostos provavelmente a conversar, porque fazia sentido com o meu background, etc. Lá passou um pano, me deu uma enrolada e beleza, ficou por isso. Passaram-se 2 dias, recebi um telefonema desse mesma pessoa, desse mesmo, entre aspas, várias aspas aí, recrutador, e eu estava convidado a fazer uma próxima entrevista, um próximo passo com a empresa. Marcada essa entrevista, mais uns 2, 3 dias para frente aí, fui lá conversar com o suposto gerente da área, ou responsável pelo departamento. Eu sempre que uma empresa, um recrutador me aborda assim, eu gosto de ir no LinkedIn e procurar se a pessoa existe, se a empresa existe. E não só ver se a pessoa existe, mas ver se tem movimentação na conta dela do LinkedIn, se ela tem posts, marcações, histórico educacional, etc. Ver se a página dela parece minimamente de uma pessoa real, não criada só por um outro motivo. E nesse caso existia mesmo, a pessoa existia, estava lá com movimentação, X anos de empresa, histórico profissional, histórico educacional, perfil completinho, perfeito, sem levantar dúvidas. Chegamos no dia da entrevista, vou conversar com essa pessoa. Eu tive um primeiro alerta, um primeiro sinalzinho vermelho aí. Por quê? A pessoa que eu vi no LinkedIn era de uma certa etnia, visualmente. E a pessoa que estava falando comigo no telefone tinha um sotaque de uma outra etnia bastante diferente. Assim, essa é uma informação minha baseada em estereótipos, que normalmente a gente tem que desprezar. Então, na minha cabeça, eu falei assim, bom, pouco provável, mas possível. Então, vamos seguir a conversa. Mas fiquei com aquela pulga atrás da orelha. Conversei com a pessoa, foi uma conversa de meia hora, até um tanto acelerada, com perguntas, de novo, bastante genéricas para um cargo numa empresa desse tamanho, com uma responsabilidade daquele tamanho. Achei muito genérico, muito vago. E achei meio esquisito. Mas conversamos, tive um feedback positivo e beleza, é isso, obrigado. E aquela frase final, né? Se a gente decidir seguir adiante com o processo, entraremos em contato de novo contigo daqui a 1 ou 2 dias. O recrutador X vai lá falar com você. Até mais, obrigado. Beleza, fechou. Achei tudo um pouco estranho, um pouco vago demais, um pouco superficial demais, mas segue a vida. No dia seguinte, o recrutador me liga, fala que eu tinha sido aprovado para a próxima etapa, que eu ia conversar com uma outra pessoa no nível acima da empresa, mas que eles só queriam conversar comigo se eu tivesse um comprometimento que eu iria me inscrever no curso que eu não tinha. Lembra do curso lá de Black Belt que eu falei? Eu falei, ok, mas eu tenho uma parte, eu tenho uma formação já básica nesse tipo de treinamento, tenho conhecimento, não tenho só a certificação. A gente pode seguir adiante com a conversa. Eles não querem, eles querem conversar, mas é só se você se inscrever num curso aí, se comprometer a avançar seus estudos até aquele nível. Achei mega estranho. E o recrutador, quando me ligou, ele tinha já um tom acelerado, assim, com relação a que eu tinha que me inscrever rápido naquele curso, que eu tinha que entrar, eu tinha que fazer. Achei esquisito, eu estava no trabalho, falei, desculpa, eu não posso fazer isso agora, vou fazer isso no fim do dia quando chegar em casa, eu posso até me inscrever num curso, me manda aí qual a recomendação deles para a empresa de treinamento, e eu vou me inscrever.
Eu sei que entre esse horário, que foi assim, na parte da tarde, metade da tarde, até eu chegar em casa depois do trabalho, eu recebi umas 3 mensagens desse cara, desse recrutador. E aí, já fez? Consegue fazer? Já fez? Aí eu cheguei em casa, vim correndo. Como era uma empresa, aí foi a questão que me deixou cego com relação a esse processo e esse golpe. Era uma empresa muito atraente com relação à vaga. Seria uma vaga muito legal. Eu falei assim, eu vou arriscar e vou tentar, vou ver se é real. Então, atraído e cego pela vaga, eu cheguei em casa, abri o site da empresa de treinamento, mandei para esse recrutador e ele me falou o seguinte, falou, olha, não pode ser nessa empresa, eles têm aqui essas duas que eles recomendam, porque eles já usam pessoas dessas empresas com esses treinamentos, etc, blá, 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 blá. Falei, legal, vou fazer com essa aqui então. E aí o recrutador me respondeu, falou assim, eles preferem a outra. Achei estranho, mas também, de novo, cego por querer a vaga, falei assim, beleza, eu faço na outra então. Eu não sei se aí eles botam duas empresas já com expectativa que 50% vai escolher a certa da primeira vez, mas acho que eu escolhi a outra, não sei qual o esquema, mas foi isso que aconteceu. E aí eu me inscrevi, um, esse ponto foi incrível, porque eu fiz inscrição no site, tem um site de uma empresa de treinamento mesmo, eu recebi um e-mail com uma confirmação, tem instruções de como fazer o curso, o prazo que você tem, os módulos, quando você pode fazer a prova, é tudo perfeito com relação a qualquer consultoria de treinamento que você conheça. Só que aí eu estava já muito incomodado. Eu estava muito incomodado, estava achando tudo muito suspeito. E aí o que eu fiz? Assim que eu paguei o curso, eu entrei naquele modo de alerta. Meu cérebro estava já agitando na cabeça um monte de bandeirinha e olha, 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 olha. E eu comecei a pesquisar. Peguei o endereço do recrutador no meu e-mail. O endereço que tinha na mensagem de e-mail que ele me mandou. Fui pesquisar o endereço. Achei um bolsão de lojas lá em Nevada. Existia uma casinha lá, mas nada com o logo da empresa, nada com me indicasse que tivesse uma empresa de recrutamento naquele lugar, porque eu fui com o Google Street Viewer para ver na rua o que tinha. Então, assim, era um bolsão de lojas, um bolsão comercial, não consegui ver nenhuma fachada de empresa de recrutamento ou aquele logo da empresa que estava no e-mail, mas falei assim, beleza, de novo, ainda é possível. É um bolsão comercial, pode ser que realmente exista um escritório aqui em algum lugar, empresa pequena, recrutamento, 2, 3 pessoas, toca o negócio. Aí eu, não satisfeito, continuei a busca. Achei o site deles, da empresa de recrutamento. Só que o site deles, e aí vem o lado bom de quem trabalha muito com PowerPoint, como eu trabalhei a vida inteira, e faz apresentação, e monta material, monta relatório, etc. Você aprende a identificar quando uma imagem é de má qualidade. Ou você vê aquelas marcas d'água meio quase invisíveis, assim, né, que tem numa imagem, que a pessoa pega do banco de dados que está jogado lá no Google Imagens. E o site deles era carregado de imagens genéricas de grupos de recrutamento, em sala de reunião. Essas imagens que, se você colocar Office Team ou equipe no escritório aí no seu Google, você vai achar um monte dessas imagens genéricas promocionais para usar em apresentação. E várias delas tinham uma resolução muito baixa, muito pobre. Uma apresentação muito ruim do site assim mesmo. Com algumas delas até com marca d'água de outras empresas que detinham os direitos sobre aquela imagem. Aí eu comecei a entrar em modo desespero já. Não era nem mais alerta. Aí o que eu fiz? Eu fui no ChatGPT, peguei o site da empresa, joguei no ChatGPT, coloquei o nome do recrutador, o nome da empresa e pedi para o ChatGPT me fazer um scan na internet com relação a, primeiro, golpes e fraudes relacionadas ao nome daquela empresa e aquele recrutador, e me dizer, fazer um scan sobre a idade e autenticidade do site daquela empresa de recrutamento. Rodou o relatório, como esperado. Ele me trouxe vários links de posts já de pessoas contando que caíram em golpes com aquele recrutador, com aquele nome e aquela pessoa. Aquela pessoa e aquela empresa. Um dos posts trazia uma lista, uma tabela de nomes que aquela mesma empresa usava de recrutadores, inclusive um dos que me contratou estava naquela tabela.
Então, eu não sei se é a mesma pessoa que fica trocando de nome e assinatura de e-mail, ou se são várias pessoas, mas tinha uma tabela de pessoas que estavam envolvidas nesse tipo de abordagem. A empresa, o site existia há apenas 20 dias, então era um site realmente feito às pressas, o porquê das imagens serem de baixa resolução e imagens de bancos de dados não públicos com marca d'água. E aí eu descobri que eu tinha caído num golpe, que era esse do treinamento. Então, diferentemente da menina que caiu num golpe que solicitava um laptop para ela, no meu caso solicitava um treinamento, amarrado à promessa de fazer uma entrevista em uma grande empresa de tecnologia. O mais incrível é que a empresa de treinamento realmente existe. Depois de uma semana, chegaram apostilas na minha casa, bastante simples, assim, bem rudimentares, na verdade, mas apostilas impressas com o conteúdo da matéria, com o material para estudar, com todos os módulos. Eu tinha um acesso ao site para fazer o treinamento e fazer o curso, fazer a prova. Eu comecei a questionar no site, eles tinham um serviço de atendimento ao consumidor, tinha um chatbot lá também, mas eu conversei com uma pessoa depois por e-mail e perguntei, né, se eu posso fazer a prova quando, qual é o índice de aprovação deles, e a pessoa me contou que a data você escolhe, você faz online, só tem que ter uma câmera aberta para a gente monitorar você, e você normalmente tem 99% de aprovação nas nossas provas. Qualquer curso de Black Belt que se preze não tem um índice de aprovação de 99%. Ele é uma matéria extremamente complexa, é um conteúdo pesado, específico, bastante analítico, onde você tem que demonstrar experiência e também ter conhecimento em projetos para passar. Não é só fazer uma prova e você é um Black Belt. Né? Então, a empresa de treinamento era legítima. O que é o golpe é a abordagem da empresa de recrutamento, que serve como phishing, e te leva até essa empresa de treinamento para você pagar e fazer um curso com eles. É como se a empresa de treinamento não tivesse nada a ver com isso. Porque quem executa o golpe, troca de site, troca de nome, é a empresa de recrutamento. A empresa de treinamentos, ela continua ali oferecendo treinamentos para quem cai no golpe ou não. O site está lá, você pode se inscrever. O site está lá até hoje. E você se inscreve e você faz o seu curso lá. Não quer dizer que a sua certificação sirva de alguma coisa. O seu diploma provavelmente não vai ter muito peso, mas a empresa realmente existe. Então, é uma empresa, é um sistema de golpes que vende treinamento, usando como catalisador, como phishing, uma empresa de recrutamento fantasma que vai coletar pessoas para cair nesses treinamentos. Eu fiz uma denúncia no site do FBI, aqui nos Estados Unidos. Você pode denunciar, né, fraudes online por lá. Tem um catálogo online que você preenche, um formulário online que você preenche. E eu fiz lá a denúncia. Nunca ninguém me contatou sobre isso, mas você pode fazer esse tipo de procedimento. E eu pedi o estorno do meu pagamento do dinheiro no banco. Os bancos aqui nos Estados Unidos têm processos muito bons com relação à proteção da identidade e informação. Eu consegui estornar o dinheiro, o pagamento do curso não foi feito para a empresa. Eu indiquei como fraude, coloquei todo o histórico de e-mails, documentação que eu tinha para justificar o caso e o banco me retornou o dinheiro. Então eu fui sortudo, fui muito privilegiado aí, porque eu acabei não caindo de fato no golpe perdendo o dinheiro, mas até o valor do curso não é algo que você fala assim, nossa, tudo isso parece falso. É um valor de curso real, porque a empresa de treinamento ela realmente existe. É o recrutamento que serve como um dispositivo de coleta de pessoas para caírem nesse golpe. Então, você vê toda a engenharia social e de abordagem que existe para te levar até esse tipo de golpe. Vamos lá então. Eu falei dos casos, né? Agora vamos falar um pouco sobre como que a gente pode combater esse tipo de situação. Tem algumas coisas que a gente pode fazer para minimizar as chances de cair no golpe. Como cada vez mais estão sofisticados, cada vez mais usando dispositivos e ferramentas, te joga para um lado e para o outro, usa essa engenharia social toda para poder te fazer abraçar a ideia e cair no golpe.
É difícil dizer que nunca vai acontecer, porque acontece, senão não seria golpista. Mas a gente consegue minimizar e dificultar bem para eles o como cair. Então, vou te dar alguns exemplos aqui, algumas ideias, ferramentas de como você pode sacar uma situação dessa e, tomara, evitar cair num golpe desse. A primeira, questione pressa. Se é um processo de recrutamento ou uma pessoa te abordando que está demandando uma pressa meio fora do comum, já fique com a pulga atrás da orelha, já com o pé atrás. Porque é fácil o recrutador justificar a pressa em função de que a gente precisa repor logo essa vaga, ou a empresa precisa logo achar o candidato para entrar e trabalhar nessa função. Questione o porquê. Incomode. Porque se um recrutador for real, for legítimo e ele foi até você, é porque o seu currículo, sua página do LinkedIn já foi atraente o suficiente para ele querer entrar em contato contigo. Você fazer algumas perguntas dessa não vão incomodar essa pessoa, ela vai te dar respostas oficiais, reais. Se for uma fraude, a pessoa vai se sentir incomodada, não vai ter uma resposta específica, com certeza, vai estar uma resposta balela e você já vai levantar aí uma primeira bandeirinha, um primeiro sinal vermelho com relação que pode ser um golpe. Então, sempre questione pressa e correria nesse tipo de processo. Segundo, verifique, pesquise, vá atrás do perfil do recrutador. Cara, dificilmente tem um recrutador, um headhunter que não está no LinkedIn. Dificilmente. O cara vai ter um perfil lá. Vai lá, procure se existe um perfil. Se não existe, essa pessoa te contatou por e-mail ou por telefone, pergunte. Fala assim, desculpa, eu não achei aqui o seu perfil no LinkedIn. Você tem algum perfil público para eu te encontrar e a gente poder se conectar? E aí a resposta vai te dar uma orientação aí legal também se é um possível golpe ou não. Então, vai atrás dessa informação. E pesquise também a empresa. Veja se o site existe, veja a qualidade do site, imagens, links, se tem informação sobre produtos, serviços, há quanto tempo o site está no ar, se eles têm página no LinkedIn, rede social. E aí, se essas informações começam a faltar, vai no ChatGPT, vai no Copilot, vai na sua IA preferida e peça um scan, peça uma análise na internet sobre esse recrutador, essa empresa e o que está acontecendo. E se existem relatos sobre golpes relacionados a essas entidades. E aí você vai ter mais informação sobre o que pode ser ou não. Use a IA a seu favor nesse ponto. A capacidade de escaneamento, de rastreio e a velocidade com que ela compila dados para você, para identificar uma fraude, é excepcional. Você pode usar o telefone que você foi contatado, você pode usar o e-mail do recrutador que te contatou, o nome, a empresa, o tipo da abordagem, coloca um texto, cria um contexto para fazer a busca. E daí a IA com certeza vai te dar a informação mais precisa do que você precisa para pesquisar. E evitar cair nesse tipo de situação. E o mais importante, no final das contas, né, o que realmente pesa, o que é o ganho para esse tipo de pilantra que faz esse tipo de processo. Nunca deposite dinheiro, faça gastos, passe informações pessoais, RG, CPF, número de contas, nem nada que não seja público. A única coisa que é legal você passar para frente num processo de seleção, em fases iniciais, é seu nome, e-mail e telefone. Isso é praticamente público. O resto é tudo lá na fase de contrato, lá na frente, se a gente chegar numa final e for de fato receber uma oferta de trabalho. Nunca faça o exemplo da moça, né? Que gastou dinheiro com o laptop. E eu que gastei dinheiro com treinamento. Antes de ter uma confirmação de que aquilo realmente é real, receba o cheque primeiro, deposita o dinheiro, vê se vai cair certo. Não faça gasto antecipado. Nenhum processo de recrutamento vai te pedir para fazer um curso antes do recrutamento. Isso não faz o menor sentido. E eu me dou cacetada na cabeça até hoje por ter caído nisso. Então, nunca forneça nenhuma informação, nem dinheiro, nem nada além do que é o básico, nome, e-mail, telefone,
num processo de recrutamento ou qualquer pessoa que te contate com essa abordagem. Duvide, questione, faça pergunta e não se deixe cegar. Fácil eu falar agora, que já caí, né, e aprendi, mas eu sei que é difícil quando uma empresa que a gente quer muito contata ou uma vaga que a gente quer muito procura pela gente. Então, não se sinta, não se deixe cegar pela tentação aí e esquecer desses passos básicos para identificar um golpe. Pode fazer a diferença. Beleza? Legal? Então, queria deixar aqui essas dicas, esse alerta, esse aviso para vocês. Espero que nenhum mais desses fela da puta consiga pegar ninguém, dinheiro de ninguém, gente empregada ou desempregada, porque tem muita gente aí precisando de emprego, procurando emprego há muito tempo. Processos de seleção e recrutamento não são fáceis. Dependendo da sua área aí, você vai passar por 3, 4, 5 etapas de entrevista, é longo, é moroso, e você vai passar por essas etapas em 20 empresas diferentes até conseguir acertar uma. É difícil, é estressante, e aí vem alguém ainda, te pega numa situação de fragilidade como essa, às vezes frustrado por estar procurando emprego há 2, 3 anos e não conseguindo, e vem e ainda te leva um dinheiro abusando dessa sua situação. Então, espero que as ferramentas aqui, as dicas ajudem a te manter alerta e passa para frente essa informação. Espero poder ajudar o máximo de pessoas possíveis aqui a não ser engambelado por esse bando de Zé Ruela que tenta roubar gente que trabalha, gente honesta que está aí batalhando com esses golpes filho da puta. Beleza? Mas uma coisa que não é um golpe, não é uma enganação, eu não vou te pedir nada. E é sempre muito sincero, é a bitoca que eu vou deixar aqui na pontinha do seu nariz.